Telia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez teremos um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo já foi gravado por conta do Dia dos Pais, já tínhamos agendado para essa data, mas por uma ironia do destino, mesmo sendo historiadores, esquecemos que o 8 de agosto era Dia dos Pais, então a gente fez uma antecipação, mas vamos ter o nosso vídeo de qualquer maneira. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês clicarem aí no gostei, se inscreverem no canal, clica no sininho para o YouTube lembrar a vocês que tem vídeo novo. E eu quero agradecer a presença hoje do professor José Marques, né, que vai bater um papo com a gente. José, seja bem-vindo ao História Telia. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Vai ser um pouco diferente dos outros, né? Não vai ter a parte da experiência em sala, exceto a parte do estágio, né, que eu fiz, mas espero que seja bom, espero que vocês gostem. Bem, então vamos começar com as nossas perguntas de praxe, né? Como é que você chegou na história? O que é que lhe levou a fazer o vestibular para a história? Se foi um professor, se você já gostava disso, como é que foi a decisão de fazer história? Bom, eu, durante minha vida escolar, eu sempre gostei da matéria de história, sempre. Minhas matérias favoritas eram história e geografia, desde o sexto ano, vou colocar, do sexto ano até o ensino médio. E eu tive bons professores de história nos dois colégios que eu estudei, e principalmente meu professor do nono ao terceiro ano, que foi no Colégio Brasil, o professor Rudi Gley, e ele foi um dos melhores professores que eu tive, falando de escola em geral e de história mesmo. E sempre quando tinha esse assunto de o que você vai querer ser quando se formar, né? Qual vai ser a área que você vai querer seguir? Eu era bem indeciso. Eu era bem indeciso. Primeiro eu pensava em alguma coisa relacionada à biologia, porque era outra área que eu gostava, tipo algum curso com animais, talvez veterinária ou ciências biológicas mesmo. Mas eu não pensava em ser professor, porque eu era muito tímido mesmo. Só que eu fui vendo que a área que eu mais gostava era história. E quando foi chegando no ensino médio, eu comecei a pensar nisso. Acho que a partir do segundo ano do ensino médio, eu comecei a pensar nisso seriamente. Aí comecei a pesquisar, aí vi o curso da Unic, né? Aí a gente foi para a FEIVEST, que a minha escola ia, né, para a FEIVEST. Eu nem lembro se eu vi alguém conhecido lá, né? Porque eu posso ter visto alguém que depois que entrei no curso vi, mas eu não lembro, não lembro mesmo. Aí vi o stand e tal, e aí fiquei com essa ideia. E quando chegou no terceiro ano, foi o curso que eu tentei. E consegui entrar na Unic, né? Você já tinha alguma expectativa de como seria a universidade? Porque, assim, as pessoas que estão passando por aqui, a gente sempre pergunta isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de universidade bem diferente e de curso de história, né? A maioria dos alunos, eu formei muitos professores de história, então a maioria dos alunos, eles vão com a ideia de que vão estudar a mesma coisa que você estuda no ensino fundamental e médio. Quando chegar lá, é uma coisa um pouco diferente. Você tinha alguma expectativa muito diferente do que você encontrou lá, ou você já tinha mais ou menos uma ideia? Tiveram coisas que eu não tinha ideia que eu ia estudar. Eu não pesquisei muito, sabe, as matérias, por exemplo, eu não pesquisei as matérias iniciais. No segundo período, eu peguei Introdução aos Estudos Históricos com o senhor, e eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu tive muita dificuldade, principalmente com a leitura, né, que eu achava muito difícil, e aí você tem que ler e anotar para discutir em sala de aula. É uma coisa muito diferente, era diferente da escola para mim. E, assim, o que eu esperava mais do curso, na minha cabeça, era que seriam coisas temáticas, tipo assim, História da América, História da África, que tem as disciplinas, só que demora um pouco para chegar nelas, né? Primeiro tem a parte de teorias, tem a parte de pedagogia, tem psicologia da educação, por exemplo, que é no primeiro período. Então, essa expectativa foi quebrada um pouco no início. Mas também, quando chegou essas matérias que eu citei, por exemplo, História da América, é muito bom. Foi minha matéria favorita, que também foi com o senhor. Uhum.
Eu me lembro do exemplo do ombro para o dedo, né? Eu sempre lembro disso porque o professor Harrison, que esteve aqui também, que era da sua turma, achou muito interessante essa coisa e eu fiquei com isso na cabeça. E é um exemplo bastante claro do que foi a coisa, né? Você falou aí sobre a questão das dificuldades de leitura. Isso também é recorrente nos alunos. Eles têm certa dificuldade. Nós somos um país de pouca tradição de leitura, né? A escola não estimula muito isso. E aí as pessoas chegam no ensino superior e num curso como de história, que é necessário ler, a gente tem grande dificuldade com isso. O que foi que a leitura representou para você durante o curso e quais foram as estratégias que você, como um professor de História e Informação, usou para poder contornar essa dificuldade, que não é uma coisa exclusiva, né? É bem geral. Há dificuldade em todos os alunos. Eu fui aluno de História e tive também essa dificuldade. Como é que você contornou essa coisa? Olha, era bem variado, né, as disciplinas que a gente pegava. Tinha disciplinas que tinha mais textos, tinha textos semanais, tinha disciplinas que tinha, por exemplo, um texto a cada 15 dias, tinha disciplina que tinha poucos textos, era mais coisa assim de discussão em sala de aula. As que tinha textos semanais, eu sentia dificuldade na parte no início, de desorganização minha, porque você tem que separar um tempo, para ler, e não é só para ler, você tem que ler e anotar, porque eu sei que se você só ler, dificilmente você vai guardar as coisas, só se a pessoa tiver uma memória fotográfica, né? E o importante de anotar, além de você guardar as coisas, é que você vai poder discutir na hora, com mais propriedade, na hora da aula. Porque se você ficar só lá ouvindo o professor, dificilmente você vai pegar as coisas. E de início era ruim, sim. Eu lembro de textos muito grandes, né? Para mim era muito grande no começo. Eu não consegui ler todo, ou ler todo e não entender quase nada. E na aula dá uma clareza maior, mas mesmo assim é difícil. E chega a bater um pouco de desespero, né? Porque você vê alguns colegas seus entendendo e Ou você não, não. ou fingindo que está entendendo, né? Ah, mas aí é outra história. Aí é outra história. Mas, assim, você vê as pessoas entendendo ou discutindo e você sem entender nada ou entendendo muito pouco, é difícil. Era difícil, né? Mas, com o tempo, eu fui melhorando isso. Uma coisa que eu lembro que o senhor falava é que se não tem tempo para ler durante o dia, lê na madrugada. E teve épocas que eu li na madrugada. Acho que no terceiro e quarto período, teve uma época que eu lia na madrugada, porque eu precisei. Eu tirei uma nota meio baixa na primeira unidade de História da América, se eu não me... ou História da África, acho que foi História da África. Aí eu peguei e falei, pô, eu vou ter que ler tudinho, anotar, chegar na aula e discutir. E eu também tinha dificuldade de falar em aula. O senhor sabe Realmente. que eu tinha dificuldade, porque eu tinha esse receio de falar uma besteira, sabe? Eu sei que é todo mundo colega e tal, mas, né, fica É aquele receio. natural. Fica aquele receio de falar algo besta ou errado, né? Então, dificilmente eu falava. Eu lembro até, eu lembro até de uma aula do último período que eu li o texto, eu acho que era sobre Segunda Guerra Mundial, foi história contemporânea. Aí eu falei assim umas 3 coisas ou 4 coisas em sequência. Aí alguém virou e falou assim: José tá falante hoje. Então, Duas coisas que eu quero comentar sobre isso. A primeira é sobre essa coisa de leia de madrugada. É mais uma pérola que eu vi do professor Jorge Carvalho. Eu sempre cito ele aqui porque ele tem umas. De vez em quando ele lançava umas coisas. Eu fui aluno dele em algumas oportunidades. E essa era uma delas. Ele dizia: o que é que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Aí o pessoal via dormir, e tá, se você está com esse vício burguês de dormir ainda, né? Então, use essa hora para você ler e tal. Porque é muito importante esse negócio. É bom você falar essas coisas, porque as pessoas que estão nos ouvindo, e mais uma vez eu reforço, esse canal é uma tentativa de mostrar essa realidade do estudante de história
se formando professor e professor de história, que continua depois que ele é professor, história é uma disciplina de leitura, né? E você tem que criar uma estratégia. Não existem pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes do que outras. Existem aquelas pessoas que acham o time certo para determinadas coisas. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, desde que se disponha a isso. Claro, dentro dos limites físicos, mentais, etc. Mas até financeiros e tal. Não é porque eu quero passar um ano viajando pelo mundo, se eu não tiver dinheiro eu não vou. Mas nessa coisa da leitura é estratégia, né? Você mesmo fala uma coisa interessante aí. No início é difícil, mas depois você vai se ajustando, você vai pegando esse tempo, essa coisa do jeito e tal. E o outro comentário é sobre essa coisa da timidez, né? Todo curso de formação de professores, ele tem esse desafio, né? Muita gente escolhe ser professor e não se atenta logo no início que ele vai precisar ser totalmente sem timidez. Porque um professor que não consegue expressar o que ele sabe, ele está em uma situação bem complicada, né? Mas a gente vê alunos, percebe alunos que uns são por timidez natural, outros porque não querem participar mesmo, né? No seu caso, era por uma timidez natural, assim, você diz, eu tinha receio de falar besteira e tal, que é outra coisa também muito comum, mas a sala de aula, eu sempre falava isso, a sala de aula é o lugar da gente falar besteira, porque é nela que você pode, como você falou mesmo, são colegas ali, vai ter às vezes a zoeira, vai ter as brincadeiras e tal, mas é a oportunidade que você tem de explorar uma leitura que você fez e achou difícil, é naquela hora que a coisa tem que funcionar. Né? Como é que foi também sua experiência no estágio? Vamos lá. Eu tive duas experiências diferentes, né? No fundamental e no médio. Porque estou falando diferente tanto por causa das séries, né? Porque foram no fundamental eu e Dai, né? Eu fiz em dupla. Fizemos com sexto e sétimo ano. E no médio fizemos com o segundo ano. Duas turmas de segundo ano do ensino médio. No do ensino médio fizemos eu, Dai e Lana. Além dessas diferenças, né, das idades dos alunos, teve diferença dos professores que acompanharam a gente, né? Primeiro, o professor que a gente fez o fundamental, ele acompanhava mais, sabe? Ele, tipo, eu não sei que palavra usar, mas ele se preocupava mais, ele estava mais presente, essa palavra, ele estava mais presente, estava dando dicas e tal. E foi algo bom, porque a gente pegou dicas, foi o professor Hermelino, que até tem um vídeo no canal do Senhor com ele. Ele dava dicas, dizendo que, por exemplo, ele disse assim, vocês estão fazendo em duplas. Um problema que pode dar é dar uma informação e o outro contradizer. E acontecia mesmo. Aí os alunos lembravam, diziam, olha, Dai falou isso, você está dizendo o contrário. Era um problema isso, mas de forma geral foi bom, foi uma experiência boa. Os meninos, principalmente do sexto ano, eu sentia um pouco mais de, eu não sei se respeito é a palavra, mas eles, acho que por estarem ainda saindo do ensino fundamental menor, né, como a gente chama, eles tinham um pouco mais de respeito, de ficar sentado na sala, de não ficar saindo. Foram algumas exceções, né, um pouco mais velhos saíam, assim, foi numa escola estadual que a gente fez. E o do sétimo ano já eram alguns um pouco mais velhos e tinha um pouco de bagunça, tinha gente que não estava nem aí. Então a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar. Talvez tentar chamar a atenção deles com alguma dinâmica, como a gente fez. A gente fez algumas dinâmicas dividindo turma, algumas atividades, e alguns deles se interessaram e outros não. Acontece, né? Agora, no ensino médio, já é diferente, né? Porque eles são quase da nossa idade. Eu, naquela época, tinha 18. Tinha 19.
E alguns deles tinham 18, 17, então é quase a mesma idade que eu. E daí também, né, mais ou menos. Então, era algo diferente. Alguns deles também se interessavam, mas a gente percebia que tinha alguns que não fazia questão mesmo. Tive aluno de uma das turmas, eu não vou lembrar qual foi, mas eu só vi ele uma vez. Só uma vez. Aí a gente, nesse estágio, com essas turmas, a gente ficou responsável por fazer umas atividades de avaliação, sabe? Umas atividades avaliativas para a prova. E quando a gente pegava a lista, né, que a gente anotou, tal, tinha aluno que não fez nenhuma. Aí tem alunos que fizeram todas. Aí a gente vê que o interesse é bem diferenciado, né? Bem diversificado, na verdade, bem diversificado. Você falou uma coisa engraçada aí, você diz assim, naquele tempo que eu fui no estágio, parece até que tem uns 50 anos, você já pegou a mania de professor de história. Meu Veja Deus. como incorpora a identidade, né? Bem, geralmente quando eu chamo alguém aqui para conversar, depois dessa fase das perguntas, a gente parte para atuação em sala de aula. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, porque eu quero aproveitar um lado que eu descobri ser muito interessante, porque eu conhecia a sua paixão por futebol de sala de aula, tinha um time dentro da sala, né? Chegava aquele monte de aluno lá, tudo suado, de uma partida de futebol para assistir aula, todo mundo ainda fardado, e era a sala dos flamenguistas, não é à toa que você está aí com a camisa do Flamengo, era uma desgraça, né? Porque eu sou vascaíno, o professor Harrison esteve aqui também, eram dois vascaínos no meio de um monte de flamenguistas. Então, eu não sei nem quantos são. Era uma coisa interessante. Mas aí eu queria explorar uma coisa que você começou a fazer nas redes sociais, né? Que é gravar vídeos com pequenas informações sobre futebol, sobre história do futebol e tudo mais, que é uma coisa inédita, assim, eu não conheço aqui em Sergipe, se tem, deve ser algo impresso, mas no vídeo eu não vi, né? Ou se existe eu não conheço, mas eu acho muito legal, e aí eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Como é que você teve a ideia de juntar essa paixão sua pelo futebol, né? Que aí eu tomo a liberdade de falar que é paixão, porque eu via as coisas acontecendo na sala, naquela turma do futebol, né? E história, aproveitar essa coisa de, eu sou professor de história, estudei história, então vou fazer coisas sobre história. Como é que começou isso? Como é que você chegou a essa ideia? Bom, eu já havia tentado fazer coisas relacionadas a futebol. Eu tentei, no ano passado, fazer algo escrito no Twitter. Eu criei uma página, cheguei a criar uma página, aí criei textos, só que eu não sei, eu não gostei do resultado. Eu até deletei a página, cheguei a mandar só para um amigo, para ele ver, ele gostou do texto, só que eu não senti muita vontade de continuar aquilo. Aí, certo. Aí, esse ano, no início do ano, teve uma vez que eu gravei uns stories assim, aleatoriamente, falando de uma história que tinha acontecido naquela tarde. Foi um senhor que me parou assim na rua, porque me viu com a camisa do Flamengo, começou a falar do time, não sei o quê. Aí Gabriel, né, que já participou aqui das lives, falou assim, Zé, você já pensou em fazer vídeos de futebol? Pode ser nos stories ou no Reels? Eu falei, pô, nunca pensei não. Mas é algo que eu gosto muito, né? Então pode ser que eu faça. Aí ele me deu a dica de fazer no meu próprio perfil, para não ficar naquela obrigação de ficar alimentando uma página exclusiva para isso, que foi uma boa, né? Porque nem sempre eu vou ter tempo de estar gravando. Então, quando eu tiver tempo, vai ter lá. Quando não tiver, vai ter um tempinho que não vai ter. Aí teve um dia que eu resolvi tirar do papel isso. Aí criei um textinho, um pequeno roteiro e gravei. Gravei primeiro para os stories. O primeiro foi para os stories. Aí postei e tal, e postei dizendo que ia continuar publicando mais vídeos. Aí quando eu postei o primeiro no Rios, foi sobre a origem do mascote do Flamengo, né, do urubu, que até deu um problema, porque Harrison veio dizer que era fake news, aí
Eu pensei em excluir o vídeo. Não, ele me mandou provas de jornais e tal. Aí eu falei, pô, Harrison, eu não vou excluir o vídeo, não. Eu só vou botar lá que tem outra versão e tal. E a pessoa pesquisa se quiser. Tá lá o comentário, inclusive. Aham. Mas aquilo ali me deu um negócio. Eu falei, meu show, eu tenho que excluir logo o primeiro vídeo. Aí eu gostei, né? Muita gente, alguns amigos comentaram. E até pessoas, por exemplo, que não gostam de futebol, que é algo interessante, porque eu fiz isso pensando principalmente em quem gosta do jogo, né? Porque a pessoa que gosta de futebol, ela vai gostar de saber algumas curiosidades. Sim. Talvez alguns achem algumas curiosidades bestas, outras não, mas eu gosto muito, então eu sei que tem gente que gosta também desses fatos, assim, para sair falando, ó, sabia disso, sabia que aconteceu isso, então é por isso que eu criei. Aí eu continuei, já postei alguns vídeos, não sei, acho que uns 10 vídeos, bem variado, né? Tem sobre, por exemplo, tem sobre o primeiro clube que foi fundado por uma mulher, que foi o Júnior Barranquilla, da Colômbia. Aí é algo que pode interessar, por exemplo, algumas amigas minhas que eu tenho, mesmo que elas não gostem de futebol, é interessante saber disso, né? Uma presença feminina num ambiente majoritariamente masculino. E outras coisas relacionadas ao Flamengo, foi só um vídeo, mas eu penso em fazer mais sobre o Flamengo. E outras coisas, né, professor? Eu falei da Como, Grécia, o último vídeo foi sobre a Grécia. como é que você faz a pesquisa? Bom, Depois que você define o tema, vou falar disso. Como é que você faz a pesquisa? primeiro, antes de falar de como eu faço a pesquisa, as ideias geralmente surgem ou de uma lembrança minha, tipo assim, eu lembro de uma transmissão, algum comentarista ter falado disso. Aí eu pego e anoto no celular, e deixo lá. Aí quando vai chegando, aí eu penso, pô, vou fazer desse aqui. Aí pesquiso, né, na internet, aí começo a procurar em sites confiáveis, por exemplo, o Globo Esporte, que é um site grande, ou em páginas do próprio clube. Foi assim no vídeo sobre o mascote do América do Rio de Janeiro, que é o Diabo, e aí teve uma polêmica que um técnico evangélico quis mudar para uma águia. Foi uma coisa dessa. Não chegou a sair do papel, mas foi algo que eu ouvi numa transmissão. Esse foi algo que eu ouvi numa transmissão. E outras ideias que surgem, às vezes, lembranças, ou de conversas, ou de uma postagem em alguma página, né? Porque eu sigo várias páginas de futebol, no Instagram, no Twitter, então, às vezes surge um negócio lá, eu anoto e penso, isso aqui dá para virar um vídeo. Aí eu tenho que pesquisar, resumir bem, né? Porque o tempo é curto, né? 30 segundos, só que agora atualizou, aí tem a opção de 60, então já dá para fazer um pouco mais. Aí eu pego a informação, crio a partezinha que eu vou falar e, se precisar complementar muito, eu pego e coloco na legenda. A minha técnica era essa, né? Porque 30 segundos não dá pra muita coisa, não. O pessoal faz muito isso, né? Coloca complemento na legenda. Só para comentar uma coisa que você tinha dito, essa coisa de, eu faço vídeo para aquelas pessoas que gostam de futebol. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era adolescente, que não é muito longe, claro, eu gostava muito de acompanhar futebol, né? Fui um torcedor que acompanhei o Vasco da Gama durante muito tempo. A minha esposa, inclusive, ela tira onda comigo, que ela é flamenguista, e ela tira onda comigo porque tem muitos anos que eu disse que eu não torço mais. Não torço mais no sentido de não é não sentir mais nada pelo Vasco, porque essa coisa de clube, você não escolhe, o clube escolhe você. Então você sente. A sensação que eu tenho, que eu gosto de dar exemplo, não sei se isso acontece com você, é assim: você está assistindo um jogo, tem um ataque. Se na hora que um time atacar o outro, você sente um negócio assim, uma agonia de que vai acontecer uma coisa horrível, aí você torce para o time que está sendo atacado. Se você ficar muito alegre na hora desse ataque, é porque você torce para o time que está atacando. Então, eu acho que você descobre nessa coisa aí. Claro que tem outros fatores. Eu, por exemplo, fui muito influenciado pelo meu pai, né? Que era vascaíno e tudo mais. Influenciei meu sobrinho e tal. Mas depois de um certo tempo, eu desgostei desse acompanhamento. Eu não consigo mais acompanhar.
E eu acho que a transmissão de futebol televisiva, ela ganhou muita tecnologia, mas perdeu um pouco de uma certa emoção que você tem no futebol. Isso é uma opinião, uma impressão que eu tenho. E eu sou um pouco mais antigo, então vi muito futebol de rádio. Ainda tem isso. Então, a diferença, aqui em Sergipe mesmo, né, que era uma coisa, até, eu não sei se você tem ideia de fazer isso, mas é uma coisa interessante fazer vídeos sobre clubes sergipanos e história do futebol sergipano. Mas, por exemplo, você ouvia a narrativa de Carlos Magalhães no rádio, né, e era uma coisa fantástica, essa coisa dos narradores de rádio. José Antônio Marques e não sei o que, esses caras que narram jogo de rádio, é um negócio assim, bem espetacular. Então, eu perdi isso, mas essa coisa das curiosidades, eu acho que é muito legal. Então, eu assisti alguns vídeos seus, então, essas coisas que você traz é massa, porque eu, me colocando na posição de não historiador, não pesquisador dessas coisas, quando tem essa informação, para mim é legal, eu não vou precisar ir atrás, nem ficar... E é uma coisa bem lúdica, divertida, né? E todo mundo tem curiosidade de saber. Né? Todo mundo tem curiosidade de saber, porque hoje também até o mundo do futebol virou esse mundo glamourizado, sei lá se a palavra é essa, da fofoca, de subcelebridade ou das celebridades, e as pessoas não dão notícia do futebol, dão notícia da figura fazendo alguma presepada. Né? Então, não é às vezes não é nem o futebol da pessoa. Né? E eu acho que coisas como... iniciativas como a sua trazem um alento para quem gosta de futebol. Eu concordo, todo mundo gosta de curiosidades, é só ver curiosidades em geral, né? Tem muita página de curiosidade. Eu perco tempo vendo, às vezes aparece, sei lá, uma publicação lá sobre, não sei, algum indiano que escala parede, eu paro para ler. Por quê? Não sei. Porque é interessante, porque é diferente. Mas aí sobre o futebol, aí já mistura duas coisas, né? Curiosidades e futebol, que é uma das maiores paixões do brasileiro. Então, é algo que eu sinto que muita gente gosta. E eu não sei exatamente como funciona o algoritmo do Instagram, né? Não sei. Eu comecei a postar os vídeos sem saber. Eu achei que apareceria mais para as pessoas que me seguem e pronto, né? Mas não, aparece várias pessoas, algumas pessoas, né, pelas curtidas e visualizações eu vou vendo, de que não me seguem. E eu imagino que a pessoa talvez fique pensando, pô, eu vou seguir ele porque vai postar outra. Aconteceu isso essa semana, eu vi um cara me seguiu lá do nada e ele tinha acabado de comentar meu vídeo. Então, ele provavelmente está esperando o próximo, né? A próxima curiosidade. Isso aí era uma coisa que eu ia perguntar, como é o retorno desses vídeos que você faz, né? Porque você posta, você falou aí de início de forma muito despretensiosa, né? Aí, essa é uma coisa que eu gostaria de saber, como é o retorno, e a segunda se essa despretensão sua vai virar uma coisa um pouco mais séria, no sentido de que, agora eu vou fazer isso, não profissionalmente, vou montar um super canal com essa coisa, mas assim, eu vou dar uma regularidade a esses vídeos porque o pessoal está gostando, eu gosto de fazer e tal. Vai rolar isso ou foi só um momento? Sobre a repercussão, né, que o senhor falou. Eu geralmente vejo que os comentários e tal, geralmente são de pessoas que me seguem mesmo, amigos meus, a minha irmã, né, familiares e tal. Só que aí às vezes tem pessoas desconhecidas e, bom, isso é meio doido para mim, porque como eu falei anteriormente, eu era muito tímido. E aí agora eu tô fazendo vídeo. Eu lembro que até Dai, acho que foi Dai, quando eu postei o primeiro, ela compartilhou e botou quem era José. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E bom, eu gosto muito de ver os comentários. Às vezes eu fico um pouco sem saber o que falar. Eu só agradeço, né, a pessoa por ter assistido, por ter comentado. Basicamente é isso. Agora, sobre ter mais regularidade e tal, eu
Eu penso, sim, em ter uma coisa mais, como se fosse um pouco mais séria, assim. Por exemplo, eu tô com uma ideia, já que agora tem a opção de 60 segundos, né? De fazer, por exemplo, um pequeno especial de 5 vídeos dos títulos do Brasil na Copa. Uhum. Porque aí dá para fazer, mesmo sendo curto, dá para falar campanha, principais jogadores, né? Dá para falar de artilheiro e tal. Dá para fazer uma coisa rápida assim. Aí eu tô vendo como eu faria, se eu faria, por exemplo, tudo em sequência ou intercalado. Eu tô vendo, tô pensando ainda. Mas é algo que eu penso. E os 60 segundos agora me dá mais liberdade, né? Porque tinha temas que eu queria falar e não podia. Eu não dava, né? Por exemplo, minha irmã, logo que eu comecei, ela falou assim: Neto, fale do futebol feminino. Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou falar do futebol feminino em 30 segundos? Em 60, eu sei que ainda é pouco, mas já dá para falar um pouco. Ou dá para dividir em duas partes. Então, bom, tem ideias, eu tenho um bocado. Só não bote aquela coisa, deixa o like para a segunda parte, que aquilo é chatíssimo. Não. Todo mundo reclama disso. Outra coisa que eu tenho curiosidade, eu sei que muita gente tem, é o que é que sua formação em história ajudou e ajuda nesse tipo de trabalho com os vídeos de futebol, né? Porque você já tem previamente a paixão pelo esporte, pelo futebol, então a curiosidade que você falou, então você vai atrás da informação, ela aparece. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é uma prática historiográfica mesmo, de pesquisa historiográfica. Quem está na academia pesquisando, acontece exatamente isso aí. Às vezes você está no lugar, ouve uma frase, ou você está lendo um livro, você vê um trecho, ou você assiste um filme, ou você vem passando na rua e vê um monumento, alguma coisa, o nome de uma rua, uma coisa assim, lhe chama a atenção, você anota, e um tempo depois aquilo ali vira um objeto de estudo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bem grande, né, para dar importância a isso que você está fazendo e o que a gente, mero mortal, faz, que é Carlo Ginzburg com Queijo e os Vermes, né? Aquele livro, O Queijo e os Vermes, que todo aluno de história deveria ler, ele surgiu de uma anotação rápida. Ele estava fazendo uma pesquisa, se eu não me engano, né, se eu não estiver enganado, sobre a bruxaria e essas coisas nas pesquisas que ele estava fazendo. E aí ele viu esse processo de Menóquio, né, e olhou e tal, mas disse, então, isso aqui estou fazendo uma coisa maior, vou deixar isso aqui para depois. E guardou aquilo lá, e depois de muitos anos, ele foi lá e resgatou esse processo, fez um estudo fantástico em cima, né, um estudo de microhistória, e lançou O Queijo e os Vermes, que é um best-seller historiográfico e é um livro fantástico, tanto do ponto de vista do conteúdo, mas até de exemplo metodológico e de como você fazer pesquisa. Então, essa coisa de anotar é uma prática historiográfica. Você vai lá, anota, tem essa ideia depois. Então, em que é que você, além da curiosidade e da paixão pelo futebol, em que é que essa formação sua de história contribui para você facilitar ou não essa produção dos vídeos? Bom, primeiramente, na parte de ter melhorado a minha desenvoltura para apresentar trabalho, porque a gente tem que aprender isso na marra. Quando eu entrei lá, primeiro período, primeiro seminário, tava nervosão, eu lembro até hoje. Eu apresentei sozinho, porque era em dupla, só que a minha dupla tinha saído do curso e foi um sorteio pela lista, né? Então eu fiquei sem dupla, fui só. Foi com a professora Margarida. Eu não sei se foi bom ou ruim, só sei que eu tava muito nervoso mesmo. Aí foi passando os períodos, ainda ficava nervoso, só que já do meio pro final, eu sentia que eu não ficava mais tão nervoso assim, principalmente quando eu me preparava muito, porque uma coisa que deixa a gente nervoso é estar um pouco despreparado, estar em dúvida, sabe? Isso me deixa me deixar muito tenso, me deixa um pouco ainda. Isso me ajudou muito, porque já no último período, eu lembro de um seminário que eu apresentei em História da Arte, e eu
eu sabia de tudo do negócio que eu apresentei, eu e meu grupo apresentou. Então, ajudou muito essa parada de melhorar a minha timidez. E outra coisa, eu acredito que também a parte de sintetizar as informações. Porque é difícil a gente pegar uma matéria sobre algum tema e transformar em três pequenos parágrafos. É difícil, pelo menos agora com a prática, né? Eu não estou sentindo mais tanta dificuldade, mas na primeira vez que eu fiz, eu senti e eu sei que o curso me ajudou nisso, porque quando a gente lê lá um texto sobre qualquer tema e quer anotar, a gente não pode anotar a página toda. Exatamente. A gente tem que pegar as palavras-chave, tem que pegar um trecho importantíssimo e tal. E é assim, né? Isso me ajudou muito também. Você já teve experiência em sala de aula, não? Não, fora o estágio, não. Aí eu vou fazer uma pergunta específica para isso. Você tem planos de, quando vir a ser professor de uma turma, usar esse tipo de atividade com os alunos? Né? Essa coisa de eles criarem vídeos sobre história, sobre temáticas, seja ela qual for, aproveitando essa coisa histórica, sei lá, o pessoal gosta de comida, então vai fazer história da comida, gosta de roupa, vai fazer história da roupa, gosta de remédio, vai fazer história de remédio. Você tem a ideia de fazer isso? Ou melhor ainda, você acha que é uma coisa legal o professor de história usar esse tipo de recurso na sala de aula? Bom, sobre mim, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. O senhor quer dizer de, tipo, misturar algo do cotidiano com história? É tipo Sim. isso? Porque é basicamente o que você faz, que eu achei massa esse negócio, que é você gostar de... E assim, eu achei muito mais massa porque eu conheço você. Né? Como eu sei que você já tinha uma paixão por futebol, né? Na hora que eu comecei a ver os vídeos, eu disse, olha, juntou uma útil ao agradável. E saiu muito, muito bom isso. Né? É uma coisa interessante, que você agora mesmo falou, isso facilitou bastante eu fazer as coisas, a minha formação de história. Mas isso é bem óbvio, assim, você está tratando de futebol, mas é de assuntos históricos, então essa prática de todo o curso, né, fazendo trabalho, leituras, apresentando seminários, etc., acaba contribuindo para facilitar esse trabalho. E então, eu acho que sim, deve ser uma boa usar isso em sala de aula, né? Fazer algum trabalho com os alunos, talvez alguma atividade avaliativa, né? Porque já é um incentivo, né? Porque o aluno gosta de ponto. E agora, eu não sei, professor, como seria a dificuldade de alguns deles, entendeu? Porque eu estou me colocando no lugar deles. Eu estou me imaginando no 7º ano, por exemplo. Aí o professor chega com essa ideia. Eu não sei se eu conseguiria, entendeu? Eu tô me colocando no lugar dos alunos tímidos. Uhum. Mas pode ser uma forma de quebrar o gelo, né? De quebrar essa timidez. Se, tipo assim, colocando, por exemplo, um tempo curto, porque já facilita, colocando assim 30 segundos, é um tempo curtinho, dá para ele decorar, ou até mesmo ficar com o texto lendo, já ajudaria muito a desenvoltura com as câmeras, com a câmera, e aí acho que já ajuda na escola, para apresentar trabalho. Eu acho que é uma boa, sim. Só não sei como eu faria exatamente, nem que assunto eu colocaria isso, mas eu acho que é uma ideia bem massa de fazer. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa agora. Se você escolher um tema e na hora que for fazer a pesquisa, o resultado, o Flamengo esteja lá embaixo, bem desmoralizado na história que você vai contar, você conta a história? Vamos lá. Eu já pensei nisso já, porque tem um tema, tem um tema que é sobre as camisas negras do Vasco, né? Que foi quando o Vasco peitou a Federação Carioca
que queria que o Vasco não entrasse em campo com os jogadores negros. Eu posso estar falando alguma besteira aqui, Harrison, me desculpe se você estiver vendo isso. Mas a Federação Carioca, com o apoio dos outros clubes grandes, né, inclusive o Flamengo, queria que o Vasco não jogasse com jogadores negros e operários, né, e pobres, jogadores pobres. E o Vasco peitou isso e não jogou o campeonato. Jogou uma divisão de acesso, não sei exatamente qual o termo, mas jogou outra divisão. Nesse tema, o Flamengo mandou muito mal. Talvez eu falaria. Eu só não falo muito, eu não penso em fazer, porque eu não tenho propriedade para fazer sobre esse assunto. E também é um assunto um pouco extenso. Também... Claro que tem, é só pesquisar. Não, mas a parada do assunto ser um pouco extenso também é algo que me pega, mas eu falaria sim, sobre o Flamengo tá fazendo alguma coisa errada, eu falaria. E você vai fazer um vídeo sobre a polêmica do Campeonato Brasileiro, se é Flamengo ou é Sport? Pronto, outra pergunta. É história do futebol. Eu sei. Esse aí eu posso fazer? Faça, que eu tenho curiosidade de ouvir da boca de um flamenguista, mas a partir de uma perspectiva de historiador, né, o que aconteceu realmente nos dados oficiais do que era um campeonato, do que não era um campeonato, de quem foi que jogou, quem não jogou, como era que eram decididas as vitórias e derrotas e as pontuações e as classificações no formato que foi, para acabar com essas polêmicas, né? Olha, eu sei que é um assunto muito polêmico. Eu não sei de tudo sobre esse campeonato de 87. Eu já vi vídeos de jornalistas dizendo que, tipo, a organização do Clube dos 13 foi porque a CBF não queria fazer o campeonato. Tem muita polêmica mesmo. E eu sei que eu vou puxar pro meu time, eu sei. E, inclusive, se eu fizer, provavelmente, se algum torcedor do Sport ver, talvez eu seja ofendido. Mas não tem problema, não. Mas aí é para você experimentar e fazer o teste sobre a questão do posicionamento do historiador, né? Que não abandona suas paixões, mas é fiel às fontes. É um exercício bem interessante. Independente do resultado, né, eu assim só tenho a versão popular, que é a que circula em todos os lugares. Se você, assim, eu morei 3 anos em Pernambuco e a versão que você tem dentro de Pernambuco é Sport. Até, eu não sei se você já foi lá, mas no estádio do Sport tem bem grande o letreiro Esporte Clube do Recife, campeão brasileiro de 1987. Eles colocaram no estádio. Assim, a versão pernambucana é essa. Existem defensores, né, e existe a versão flamenguista de que o Flamengo foi campeão, e aí desdobra todo um processo de quem tem mais campeonato, quem não tem, e aí vai, né? Enfim, quem não pode entrar nessa briga é o Palmeiras, porque não tem Mundial. Para a gente fazer uma piadinha esportiva. Bom, Zé, a gente está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Posso falar só uma coisa, professor? Pode, você tá. Sobre o senhor ter falado sobre algo que o Flamengo está mandando mal, se eu tenho coragem de falar sobre. Eu não fiz vídeo sobre isso, mas é algo que eu não concordo. É essa parada do retorno do público ao estádio agora, nesse momento. E o Flamengo vem forçando isso há algum tempo já. Como o Wendel fala, Renato Russo, né? Uhum. Ele fala comigo direto. O Flamengo tá forçando isso desde julho do ano passado, que foi quando voltou, sabe? O Flamengo ficava, dá para fazer, é só fazer seguindo os protocolos da OMS, sabe? É um desespero que eu não entendo. Eu sei que a renda para o Flamengo, a renda de estádio é crucial, mas o que é que custa esperar mais alguns meses, né, para a maioria da população estar com as 2 doses? É algo absurdo. E eu falava, por exemplo, eu postava coisa no Instagram, mesmo sendo flamenguista. Eu sei que tem flamenguista que vai
que pode chegar em mim, podia chegar em mim e falar, pô, mas é seu time, você tá indo contra o seu time? Eu falei, tô indo contra meu time. Eu não concordo, eu não sou um gado que vou seguir tudo que o Flamengo fizer. Não. E era isso que eu tenho que falar. Beleza. A gente está indo aqui para afunilando para o nosso finalzinho e eu vou fazer as duas perguntas clássicas que eu faço também para todo mundo que chega aqui, né? A primeira delas é, embora você não esteja em sala de aula, efetivamente, mas você é um aluno de história, né? É um professor e tem opinião, deve ter opinião formada sobre isso, que é esse movimento que a gente tem no país, né, ultimamente, de negação da história, de negação dos acontecimentos históricos que estão aí pesquisados e repesquisados em teses de doutorado, em grandes pesquisas, em livros publicados, em dissertações de mestrado, enfim. Como é que você está vendo essa onda negacionista, né? Sobre a história? E a segunda pergunta é a clássica de que se hoje um garoto, uma garota quisesse fazer história, tivesse a notinha dele lá no Enem para fazer o curso de história, você aconselharia que ele fizesse? Seria uma boa experiência? Ou você diria que ele fosse procurar uma coisa um pouco mais saudável do que ser professor de história? Bom, primeiro sobre a onda negacionista, né, que o senhor falou, mesmo não estando em sala de aula, eu vejo as coisas, né? Por exemplo, algumas coisas que alguns amigos mandam, alguns prints e tal, ou simplesmente na internet, né? Vendo na internet. Bom, eu acho bizarro, né, o que a gente está vivendo. Porque eu sinto que as pessoas, eu não sei dizer onde que eu vi isso, né? Não lembro, não sei com quem eu falei disso, onde eu ouvi, mas as pessoas sentem um pouco de liberdade de chegar assim falando besteira sobre a área de humanas e principalmente de história, sem ter base nenhuma, sendo que a gente, os historiadores, tem lá as fontes, tem que o fato aconteceu e a pessoa chega e rebate com absolutamente nada, rebate com achismo. Eu não sei que exemplo daqui do Brasil, mas, por exemplo, tem gente que diz que não ocorreu o Holocausto na Alemanha nazista. Como que não ocorreu se tem as fotos, se tem vídeos, se tem documentos, se tem os corpos das pessoas, né, as ossadas das pessoas? Como é que não aconteceu? Eu sinto que é algo bizarro isso. Eu sei que acontece também com a área de ciências biológicas, por exemplo, as pessoas anti-vacina, né? Ficar criando essas fake news. Mas, como a gente está falando de história, eu decidi citar esse exemplo. E eu sei que é um projeto, né? Tem coisas que é feita de propósito, por paradas assim do governo, de sair colocando assim fake news, e as pessoas caem, porque as pessoas às vezes não têm esse senso de ficar saber o que é o certo, o que é verdade e o que não ocorreu. Então, eu acho triste e eu espero que daqui a alguns anos isso vá melhorando. Daqui a alguns poucos anos vá melhorando e no futuro não tenha tanto mais aqui no Brasil. E sobre um possível aluno que chegasse e perguntasse se eu aconselharia, eu diria que sim. Primeiramente, eu diria para ele pesquisar sobre o curso. Se ele quisesse perguntar alguma coisa para mim, eu estaria aberto a falar. Por exemplo, porque ele poderia pensar que é só a parte de, de áreas, né? História da América, história da África. Eu ia dizer da parada das teorias e tal. Poderia dizer alguns autores ou o tipo de texto que ele ia ler, essas coisas. Eu daria essas dicas e diria que se ele quisesse aquilo mesmo, que ele fosse, porque não adianta ele escolher outra área que não é o que ele quer, só para, sei lá, só para ter uma faculdade ou só para ceder a uma pressão dos pais, algo assim.
mesmo sendo difícil, a nossa área, né, de educação é difícil, são muitos desafios, mas é algo gratificante. E quando é um professor que gosta do que faz, melhor ainda. Eu lembrei de um comentário que eu ia fazer aqui, acabou passando. Você e a professora Carla Cardoso, que teve aqui no domingo passado, são os dois únicos que... Aí já começou a engrossar a fileira daqueles que discordam que quem dá aula no sexto ano passa pela privação de dar aula em qualquer lugar perigoso de todos os tempos, porque todo mundo diz que o sexto ano é a desgraça do professor. A professora Carla Cardoso, na semana passada, aqui disse que não é assim. Você hoje também disse que teve um sexto ano tranquilíssimo. O pessoal do sétimo ano e do ensino médio é que era pior, né? Então, eu vou convocar os professores que têm experiências boas no sexto ano, que comecem a se manifestar para a gente acabar com essa imagem ruim dos alunos, dos aluninhos, né, do sexto ano, dos queridos aluninhos, que são aqueles que saem lá da primeira parte do ensino fundamental com as tias e vão cair na mão de vários professores. Bem, José, nós chegamos aqui ao fim. Eu achei muito legal o nosso papo. Espero que você continue fazendo esse trabalho aí, amadureça ainda mais esse projeto, porque eu acho que é muito interessante, incorpore coisas novas nesse trabalho. Eu agradeço muito você ter disponibilizado o seu tempo para vir falar aqui com a gente e agradeço bastante a sua presença. Não, professor, eu que agradeço o convite. Foi muito bom falar aqui. Eu espero que as pessoas gostem também, né, do conteúdo. É um pouco diferente, né, como eu já falei dos outros, mas principalmente para quem gosta de futebol ou para quem tem curiosidade sobre os meus vídeos, né, porque eu sei que vai ter gente que vai vir do Instagram para cá, né. Espero que tenham gostado. E como não foi live, né, foi vídeo gravado, qualquer coisa, qualquer dúvida ou sugestão, pode chegar lá no meu Instagram e falar comigo, né, se tiver alguma sugestão de vídeo, porque se fosse na live podia falar no chat, né, e tal. E é isso. Beleza. Então, eu também agradeço a você que assistiu esse vídeo. Como a gente já anunciou no início, e vamos reforçar aqui, essa entrevista ela foi gravada porque está indo ao ar hoje, no dia 8, mas como é Dia dos Pais, nós, dois professores de História, não nos apercebemos da data, estava agendado, então nós antecipamos essa gravação, mas você pode participar, tanto como o José falou aí, você pode ir no Instagram dele, eu vou deixar o Instagram aqui nos comentários do vídeo, mas você também pode fazer o seu comentário, deixar sua pergunta, né, seu questionamento ou sua sugestão, né, e que aí é bem interessante. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clique no sininho, que aí o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo, e não esqueça de contribuir com o canal na nossa vaquinha, que vai estar também embaixo aí nos comentários, o link para você ir lá e fazer a sua contribuição. Eu agradeço novamente a José, agradeço a você que está assistindo aqui, um grande abraço e até o próximo domingo, 18 horas, tem vídeo no História Telia. Até lá.